Olá, colegas, boa tarde. É um gosto estar aqui de novo convosco e espero que para os colegas seja também proveitoso. Agradeço-vos a paciência de me estarem a ouvir novamente e espero contribuir com alguma novidade que faça merecer a pena gastarem este tempo aqui comigo. Então, hoje vamos falar de avaliação por domínios de aprendizagem. Parece assim uma coisa estranha, parece que é uma coisa muito nova, mas se recordarem, antes das metas de aprendizagem, o nosso programa, que já não me recordo o que é que se chamava na altura, mas também estava organizado em 3 áreas diferentes. E havia escolas, na minha escola, por exemplo, nós fazíamos isso. Fazíamos os testes de acordo com aquelas 3 áreas diferentes. E, portanto, fazendo esse paralelismo, parece-me que é relativamente fácil nós fazermos a avaliação por domínios de aprendizagem. Obviamente que vai nos dar um pouco mais de trabalho, mas também não precisamos de fazer tudo no primeiro ano. Podemos ir fazendo, não é? Mas, ao fim e ao cabo, não é assim tão difícil como isso. Então, vou partilhar convosco as coisas, a minha experiência, as coisas que temos feito, algumas delas também têm a ver com a experiência que tem vindo a ser feita no agrupamento da minha escola, porque já estamos a trabalhar desta forma e pode ser que em algo vos possa fazer alguma diferença e facilitar o vosso trabalho. Então, olha, descomplicar. Descomplicar. É sempre tão bom descomplicar as coisas, mesmo na vida. Enfrentamos muito melhor os problemas e as realidades se soubermos descomplicar. Então, na avaliação por domínios, como é que nós vamos descomplicar? Primeiro temos de perceber o que é que muda nessa avaliação por domínios. Porque quando compreendemos as coisas, elas tornam-se muito mais simples de trabalhar. E depois também, o que é que nós temos de mudar na aula de geografia para ser possível fazer essa avaliação por domínios de aprendizagem? É isso que tentaremos aqui responder. Ora, nós em geografia já temos o trabalho bastante facilitado, uma vez que as nossas aprendizagens essenciais já fazem a articulação com o perfil dos alunos e, além do mais, já estão organizadas de acordo com esses 3 domínios. Nós temos 3 domínios na nossa disciplina, que são localizar, compreender os lugares e as regiões, problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos, comunicar e participar. Ora, para nós é fácil compreender a diferença entre as aprendizagens que têm a ver com a compreensão da matéria, dos lugares, porque no nosso caso a matéria são os lugares, são as regiões, são os países, são os fenómenos. Portanto, compreender a localização, saber localizar e compreender esses lugares e esses fenómenos faz parte intrínseca da geografia. É, se calhar, a base da geografia. Depois, também sabemos que a geografia estabelece imensas relações. Fala-se muito quando se pergunta se os alunos já têm capacidade de abstração, olha-se logo para a matemática. A geografia é capaz de ter tanto ou mais abstração que a matemática, porque tudo na geografia se explica pela inter-relação de fenómenos de diversa ordem e de diferente natureza. E, portanto, é uma disciplina que, além de ensinar a matéria aos alunos, vai também ajudá-los muito a serem capazes de raciocinar, de desenvolver a capacidade de articular diferentes situações, diferentes fenómenos, diferentes espaços, diferentes opiniões. E, portanto, é extremamente importante. E comunicar e participar. Talvez o domínio mais complexo, porque envolve mais capacidades e, além de envolver também o conhecimento, porque ninguém comunica aquilo que não sabe. E, além disso, envolve também a maneira de ser do aluno. Portanto, nós vamos ter de também ter alguma adaptabilidade na forma como vamos avaliar e como valorizamos a comunicação. Depois, as aprendizagens essenciais já estão organizadas de acordo com os domínios.
há disciplinas em que isso não acontece, mas nós, olha, tivemos sorte, porque já temos aqui as aprendizagens por domínio, é só virmos aqui vê-las. No caso do 10º ano e do 11º, vamos também ter 3 domínios que basicamente correspondem aos 3 do terceiro ciclo, mas são um bocadinho mais aprofundados. No caso do primeiro, já não basta localizar e conhecer e compreender os lugares, mas já temos que analisar questões geograficamente relevantes. Portanto, aqui já temos de começar a questionar-nos e começar a procurar respostas. Problematizar e debater já entre as coisas que se passam no território português, mas também entre Portugal e os outros espaços. E depois comunicar e participar. O debater também é um bocadinho difícil de avaliar, embora possamos, não é preciso estar sempre a fazer debates, basta criar situações em sala de aula em que os alunos tenham de dar a sua opinião e apresentar os seus argumentos. E depois comunicar e participar, que é a mesma coisa do terceiro ciclo. E cá está, também temos as aprendizagens essenciais já agrupadas por domínios. Ora, então o que é que diz a legislação? Eu li os decretos e as coisas todas, e aquilo em que havia o documento em que havia referência mais direta a termos, ao facto de termos de considerar os domínios de aprendizagem foi nas circulares que saíram, nas últimas circulares que saíram sobre isto, com diferença de 4 dias, em que uma é para o básico e outra é para o secundário, mas que na realidade dizem basicamente o mesmo. Nomeadamente no que se refere aos critérios de avaliação, dizem exatamente o mesmo com as mesmas palavras. Então, na primeira parte fala-se aqui da necessidade de fazer um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo de escolaridade, e claro tem de integrar descritores de desempenho, em consonância com as aprendizagens essenciais e as áreas de competências do perfil dos alunos. Eu já experimentei fazer para a avaliação de um trabalho de projeto, pegar nas aprendizagens essenciais e pegar nas áreas de competência e fazer os descritores da avaliação a partir daí. E devo dizer que não foi difícil, foi mais um exercício de paciência do que propriamente um exercício de dificuldade. Mas percebi que as aprendizagens essenciais articulam-se bem com as áreas de competências, e as áreas de competência entram em muitas das coisas que nós fazemos. Portanto, a geografia é uma disciplina que está muito alinhada com as áreas de competência. Os critérios de avaliação. Temos, então, aqui o que diz é: os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e temas assume nas aprendizagens essenciais, designadamente no que respeita à valorização da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a desenvolver. Ora, cá está, isto aqui aponta-nos para uma certa proporcionalidade. As aprendizagens essenciais estão distribuídas pelos 3 domínios. Nós, no tempo que dispensamos a cada grupo de aprendizagens essenciais e a avaliação que fazemos de cada grupo das aprendizagens essenciais, ou seja, de cada domínio, tem de ser proporcional à importância que elas têm nas aprendizagens essenciais, à importância relativa que existe entre elas nas aprendizagens essenciais. A primeira parte, os perfis são elaborados pela escola e os critérios, portanto a distribuição das pontuações, a ponderação que nós fazemos relativamente a cada um dos domínios vai ser decidido pelo grupo. Porque, obviamente, as disciplinas têm domínios diferentes e por isso essa distribuição também poderá ser diferente, não é? Então, o que é que muda na avaliação? Bom, desde logo, muda o facto de nós termos de começar tudo o que fizermos, temos de começar pelas aprendizagens essenciais. Pois se nós vamos ter de avaliar as aprendizagens essenciais e vamos ter de avaliá-las
na proporcionalidade da sua importância em cada domínio, então nós, tudo o que planificarmos vai ter de partir das aprendizagens essenciais, para nós não perdermos essa ligação e para sabermos como é que vamos avaliar cada domínio. Por isso, já todas as escolas perceberam isso e, na maior parte das escolas e dos agrupamentos, já toda a gente faz as planificações, este aqui é um exemplo de médio prazo, por domínios de aprendizagem. Temos as aprendizagens essenciais do domínio e depois cada uma das aprendizagens que os alunos terão de fazer em cada domínio, não é? Depois, cada grupo de aprendizagens também vai ter os conceitos que é necessário saberem para poderem fazer essas aprendizagens, e nós vamos ter de criar situações de aprendizagem que respondam a todos os domínios, não é? Portanto, obviamente que no 7º ano vamos ter de fazer mais coisas para localizar, compreender e compreender os lugares, e nos outros anos, se calhar, vamos ter mais oportunidade de fazer outras coisas. Portanto, primeiro de tudo, temos de partir das aprendizagens essenciais organizadas por domínios. E, já agora, também ter em conta os valores e as áreas de competência que têm a ver com esta parte das aprendizagens, não é? Portanto, primeira coisa, partir das aprendizagens e desses domínios. Depois, vamos passar para o elemento mais tradicional, aquele que até agora nós valorizávamos mais, que é o teste. Também quando fazer, é claro que os testes ou as fichas de avaliação não vão deixar de existir, não é? Continuam a ser a avaliação individual, continua a ser uma componente importante. E, portanto, nós podemos fazê-la aqui. Neste caso, a preparação de uma ficha de avaliação escrita individual do 7º ano, em que estão aqui os domínios e depois as respectivas aprendizagens que eu quero avaliar. Portanto, aquilo que foi desenvolvido e que vai ser avaliado, e organizadas por domínios. Porquê? Porque assim, fazendo isto, eu sei o que é que as aprendizagens que quero avaliar, sei o que é que está dentro de cada uma daquelas aprendizagens. Então, quando vou fazer as questões, já tenho em conta o domínio a que elas pertencem e a forma como as vou fazer já vai ser dirigida para esse domínio. Por exemplo, se tomarmos em conta este aqui, no mundo de paisagens, problematizar e debater as interrelações entre fenómenos e espaços geográficos, elaborar esboços de paisagem, descrevendo os seus elementos essenciais. Eu posso fazer isto na sala de aula, mas normalmente eles na sala de aula fazem em pares ou de outra forma, mas eu posso querer saber se eles fazem isto também, se efetivamente sabem fazer isto, não é? E, nesse caso, posso fazer um teste em que aparece essa exigência. A análise das paisagens, por exemplo, aqui diz que é situar exemplos de paisagens no respectivo território de diferentes escalas geográficas. Não é? E tem uma do nível nacional ou regional, se o aluno for daqui, e do nível mundial, porque tenho aqui o Rio Nilo. Eles têm que fazer os elementos da paisagem e depois indicar a observação, identificar a paisagem que corresponde a este esboço. Esta pergunta, basicamente, está aqui para ajudar o aluno a construir o raciocínio. Porquê? Porque ele pode não se lembrar bem o que é um esboço ou como é que se faz, mas tem aqui um exemplo. E então, ele vê que tem aqui a linha principal, tem o rio, não é? Isto não está, aqui tem uma ponte, não se vê muito bem, mas pronto. Tem aqui as árvorezinhas, as casinhas, pronto. Ali também temos casinhas, depois tem as serras lá atrás. Ou seja, ele percebe que é um esboço. E então depois eu vou-lhe pedir para ele fazer o esboço da outra figura. O da outra figura é muito mais fácil, porque ele só tem que desenhar aqui os contornos dos vários planos e depois pôr lá umas coisinhas. É muito mais fácil. Então,
vai fazer esse desenho, vai dizer qual é o continente a que pertence, lá está, para a questão da escala geográfica, e depois vai descrever uma das paisagens, aquele que está mais, ou que desenhou, ou a que fez o esboço, ou outra. Então, esta aprendizagem já me deu a ideia para a pergunta. E, portanto, as perguntas vão fluir muito mais facilmente e vamos conseguir também até variar as coisas que costumamos perguntar e a maneira como costumamos perguntar, que também para nós também nos dá um certo gozo. Depois temos também outro exemplo, que é o exemplo do 10º ano, em que fiz também a matriz, como vos mostrei, mas com as aprendizagens do 10º ano, e eu vou-vos mostrar também como é que nós, na minha escola, decidimos, no meu agrupamento, não é a escola, eu estou sempre a dizer escola porque isto não me sai da cabeça. Então, nós decidimos ao nível do secundário, o grupo decidiu ao nível do secundário que nos testes, em princípio, não se iam pôr questões para o domínio 3, porque a nível do secundário nós temos muitas situações de sala de aula em que podemos fazer isso. Claro que a nível do terceiro ciclo também se pode decidir isso. Um teste não tem que ter os domínios todos. Nem outra atividade, não é preciso. É preciso que todos os domínios sejam avaliados, cada um com aquilo que lhe for adequado. Não é? Então, os alunos até aqui sabem que vão ter a avaliação por domínios. O teste é um teste normalíssimo e, no final, vão ter aqui as cotações já por domínios, não é? Então, vão ter o domínio 1 e o domínio 2. Portanto, a 4.1, a 5.2, a não sei o que, são do domínio 2. O domínio 2 vai valer 20. E o domínio 1 também vale 20. Porquê? Porque nós decidimos na minha escola que era sempre, cada domínio tinha sempre a cotação toda, ou os valores todos. Para quê? Para, no final, se poder fazer médias entre esses domínios. Dá uma sensação, pela experiência que estamos a ter, que isto prejudica os alunos. Mas ainda não temos grandes elementos para aferir isso. De qualquer modo, este ano nós assumimos que é uma fase experimental. Estamos a experimentar, a ver se poderá. Sabemos que outras escolas estão a fazer de outra maneira e depois logo veremos se vale a pena mudar ou não. Entretanto, nas grelhas de registro, na matriz de correção, houve uma colega que fez esta matriz em que nós basta-nos mudar aqui o número do domínio para a soma ali também alterar. Para além dos testes, temos o trabalho colaborativo. Trabalho de grupo, trabalho de par, pode ser até um trabalho colaborativo a nível da turma, temos o trabalho da sala de aula, portanto, tudo isso nos vai permitir avaliar também os 3 domínios. O trabalho colaborativo talvez seja aquele que é mais completo, porque eles vão ter de fazer trabalho de localização, de análise, de compreensão dos lugares e dos fenómenos, vão ter de criar situações de debate entre eles, vão ter de debater, porque um acha uma coisa, outro acha outra, vão ter de chegar a conclusões em conjunto, e, por fim, fazendo a apresentação oral, vão ter de comunicar. As apresentações orais também não têm que ser só apresentações de trabalho, pode ser uma simples apresentação de uma conclusão, não é? Fazem ali um trabalhinho pequenino ou respondem a uma pergunta ou duas e depois cada um dá a sua opinião. A comunicação oral, há muitas situações de comunicação oral. Para avaliar este trabalho, que tinha também uma componente de saída de campo, eu organizei os parâmetros, ou melhor, linguagem moderna, os indicadores por domínios. E para cada indicador coloquei 3 níveis de resposta, que são os descritores, não é? E com estes descritores que agora se chamam rubricas, e que antes já se chamaram outra coisa qualquer,
mas acaba por ser sempre a mesma coisa. Então, nós vamos ser capazes de avaliar muito melhor o trabalho, porque se eu sei que, por exemplo, aqui na organização do texto, eu sei os aspectos que tenho de contabilizar, sei aquilo que tenho de valorizar e, portanto, sei que há ali uma gradação, não é? E de acordo com essa gradação, de acordo com isso, eu vou dar a nota. Ora, esta questão das rubricas parece um bocado complicada, leva um bocadinho de tempo, mas não é complicada. Porquê? Porque, se repararem, nós já fazíamos isto, fazíamos era de cabeça, às vezes até escrevíamos. Eu escrevia para as questões de desenvolvimento e para os trabalhos de grupo, eu escrevia muito os aspectos que iam ser, que eu ia considerar. Por exemplo, nos gráficos, o que é que eu vou considerar? No mapa, o que é que eu vou considerar? O que é que eu vou avaliar? Na pergunta de desenvolvimento, valorize a introdução, valorize o português, depois tem de dizer este e aquele aspecto, depois tem de dizer o outro e outro aspecto. O que é que nós estamos a fazer se não rubricas? Estávamos a dizer os itens que contam para a avaliação e que vão ser tidos em conta para que aquele aspecto, aquele indicador, seja avaliado. Ora, nós fazíamos isso, não fazíamos, era assim. Porquê? Porque não temos tempo para isto tudo. Não tínhamos tempo para isto tudo. E agora ainda temos menos tempo. Por isso, não vamos ter a veleidade de querer fazer tudo bem logo no primeiro ano. E por isso, temos então aqui as rubricas. Aqui do problematizar e debater interrelações. Depois, na parte da apresentação oral, vai contar o cumprimento das regras da aula e do grupo, e do trabalho em grupo, vai contar a contribuição para o trabalho, portanto, a participação, o que é que eles contribuíram, o que é que cada um deu ao trabalho, e depois a organização da exposição, porque eles vão organizar uma exposição, e depois a comunicação. Parece que na exposição não há comunicação, mas há, porque a proposta aqui é que cada aluno, ou cada grupo, seja o guia da exposição e explique a exposição a outro grupo de alunos de outra turma. Portanto, há também aqui a comunicação. Nós teremos que circular pelos grupos para nos apercebermos. Depois, fiz aqui este elevadorzinho para pôr as notas. Portanto, isto é para a parte a primeira, a segunda, a terceira. E depois coloquei estes elevadorzinhos para ser mais fácil fazer a contabilização. Eu pensava que era muito difícil fazer o elevador, mas não é. Fui à internet ver, pus colocar elevadores nas células do Excel. E apareceu-me lá vários tutoriais, eu experimentei um, experimentei outro, ao terceiro acertei, fiz isto bem. Fiquei toda contente nesse dia. Então, agora, outro trabalho colaborativo. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, não podemos querer fazer tudo sempre muito bem, tudo muito XPTO. Porque, dizia um amigo meu, e ele tinha razão, o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, se nós não conseguimos fazer ótimo, é para fazermos bom. É melhor fazer bom do que não fazer nada porque não conseguimos que aquilo que era para fazer ficasse ótimo, não é? Então, às vezes há dias que nós não temos tempo para fazer isto tudo. Então, o que é que nós fazemos? Vamos fazendo mais ou menos. E eu venho-vos aqui dar o exemplo de não fazer mais ou menos. Porque eu queria fazer um trabalho com os meus alunos do 10º ano, mas não tinha tempo, não consegui prepará-lo como deve ser. Então, das duas, uma, ou dava a matéria na aula igual ao que tinha feito nas semanas anteriores, ou variava e fazia aquilo que eu tinha na ideia de fazer, mesmo sem papéis, porque eu sempre trabalhei sem papéis, sempre trabalhei de cabeça, porque agora não é de continuar a fazer. Então, o que é que eu fiz? Tinha muitos quadros, tinha recolhido muitos dados por causa do novo livro do 10º ano e, portanto, foi só uma questão de recortar os quadros e agrupá-los aqui e levei-os para a escola, para os alunos e depois expliquei-lhes oralmente o que era para fazer e enquanto eles começaram a ler as páginas 54 e 55 do manual e fazer a síntese, eu tive tempo de fazer o guião do trabalho. Fiz o guião do trabalho e projetei e mandei-lhes ainda naquela aula. Portanto, aproveitei o tempo da aula,
Pá, não ficou tão bem feitinho como se tivesse feito, nem com bonecos, nem com nada disso. Foi assim uma coisa, mas serviu. Então eles tinham de fazer 2 gráficos, tinham de procurar 4 notícias, e isto era sobre os problemas sociodemográficos. Portanto, os gráficos, um tinha de ser sobre uma causa ou um problema do envelhecimento demográfico, as notícias tinha que ser uma sobre um problema, outra sobre uma proposta de solução, e depois a mesma coisa para o déficit da escolaridade. Então, depois disso tudo, teriam de sintetizar cada notícia. Não, desculpa. Depois de fazerem os gráficos, tinham de analisar os gráficos e relacionar ou explicar a informação com a matéria que nós tínhamos dado sobre isso. No fim de procurarem as notícias, tinham de fazer uma síntese para cada uma e relacioná-la com a matéria dada. E depois fazer uma apresentação em suporte informático e apresentar o trabalho na aula. Pronto. Depois, também não tinha tido tempo de fazer aquela coisa das rúbricas. Então, o que é que eu fiz? Enquanto eles estavam a fazer os gráficos e fazer a pesquisa das notícias, eu fui fazendo a grelha. Claro que tinha de largar, porque tinha de ir a um e tinha de ir a outro, e vinham perguntar, sobretudo por causa do Excel, que eu expliquei para todos, mas depois tive de andar a tirar dúvidas a uma data deles, porque também, coitadinhos, nunca tinham aberto o Excel para fazer um gráfico. Então, mas pronto, ao fim de 2 aulas, de 50 minutos, eu tinha a grelha feita. Não estava pintada nem nada disso, mas tinha feito a parte, portanto, os indicadores e tinha feito os descritores. Estes descritores, como digo, não estão separados por níveis. Não. É assim, a pertinência dos dados tem 2, se era muito pertinente, levava 2. Se estava mais ou menos, levava 1. Portanto, fiz isto depois assim um bocadinho a olho. Ou seja, eu não tive tempo de fazer de acordo com aquelas coisas todas, mas fiz de acordo com o tempo que eu tive. E foi melhor do que se não tivesse feito nada, porque eles aprenderam imenso com este trabalho. Depois, quando acabei isto, passei-lhes. Aliás, eu ia, tendo isto projetado, tive a fazer isto mais ou menos com eles a verem, para eles irem tomando nota daquilo que tinham de ter em conta. E, no fim, vai-lhes sair a nota por domínios. Estão a ver? Mas não estão aqui os descritores, não é? Eu aqui devia pôr, para ser como deve de ser, eu devia pôr, projetou bem a voz, falou de maneira que toda a gente ouviu, percebeu-se muito bem as palavras, e depois pôr outro nível, e depois pôr outro nível. Mas eu não tive tempo de fazer isso. Então fiz assim, ele já sabia que projetar a voz é projetar bem, fazer com que se ouvisse bem, não é? Pronto, não é preciso explicar tudo para todos. Ora, lá está, nós temos que ser compreensivos connosco mesmo. Ou seja, eu não posso fazer tudo perfeito hoje, este ano. Então o que é que eu faço? Para algumas coisas, quando consigo, faço tudo XPTO. Para outras coisas faço mais ou menos, como fiz aqui. Para outras coisas, não faço. Faço como fazia o ano passado ou não faço. Porque eu não sou super mulher e, portanto, eu não tenho que fazer tudo. E é isso que nós temos também de nos capacitar e não ficarmos assoberbados e preocupados porque eu não consigo e porque não sei o quê. É assim, nós temos família, nós temos vida e não temos culpa que eles a cada ano que passa tenham uma ideia diferente. E, portanto, não vamos desgastar-nos, nem vamos entrar em paranoia porque não conseguimos fazer tudo bem. Vamos fazendo. Fazemos umas coisas bem, fazemos outras mais ou menos e outras não fazemos. Para o ano, aquilo que está bem feito, até podemos depois aperfeiçoar ali qualquer coisa. Aquilo que fizemos mais ou menos, podemos fazer bem. Aquilo que não fizemos, podemos fazer mais ou menos. E cada ano que passa, vamos fazendo as coisas melhor. Não se arreliem com isto, nem se deixem atrapalhar com isto, por amor de Deus. Então, depois também tem de mudar alguma coisa na aula de geografia. Ora, na aula de geografia vai ter de ser mais participada, porque nós vamos ter de avaliar a comunicação e a participação. Portanto, vamos ter de criar situações em que os alunos são incentivados a raciocinar, não é? Isso pode ser por questões que nós colocamos, pode ser por trabalhinhos que expomos a fazer. Portanto, temos de desenvolver, ajudá-los a desenvolver este esforço de pensarem, de raciocinarem, de fazerem as tais inter-relações, estabelecerem as tais inter-relações. Depois, podemos, quando estamos a explicar a matéria, porque há muita matéria que não dá para eles aprenderem sozinhos, deixem-se lá disso. Há matéria que é muito difícil. Se é difícil, nós quando estamos a dar
Os casos específicos do clima em Portugal, nós temos de explicar. Temos de explicar. Não vale a pena acharmos que eles vão conseguir fazer sozinhos. Portanto, essa matéria não é adequada a um trabalho autónomo. Poderá ser pequenas coisas, mas para a aprendizagem nós temos de explicar. Quando eu estou a explicar, eu posso envolver os alunos nessa explicação. Posso ir colocando questões que vão ajudando a construir o raciocínio. E, nesse caso, os alunos normalmente estão mais atentos, porque não estão sempre só a ouvir a professora ou o professor. Então, eu tenho uma técnica que é assim: quando estou a explicar pela primeira vez uma coisa e quero envolver os alunos, vou envolver os bons alunos, aqueles que eu sei que são capazes de acompanhar o meu raciocínio, ou pelo menos que não têm muita dificuldade em fazê-lo. Que é para conseguir levar uma coisa do princípio ao fim. Depois, quando vou sistematizar e verificar se as pessoas perceberam ou não, vou fazer isso com os alunos mais fracos. Então, vou apoiar nos alunos mais fracos e, ao mesmo tempo, vou vendo se eles perceberam ou não e vou-lhes tirando as dúvidas. E tem dado resultados. E já repararam, isto é uma forma de diferenciar na sala de aula. Eu estou a diferenciar na sala de aula aqueles que são capazes de fazer uma coisa e aqueles que são capazes de fazer outra, ou precisam de um apoio para chegar lá ao mesmo sítio que os outros já chegaram antes. Portanto, a diferenciação na sala de aula também pode passar muito pela forma como nós fazemos os alunos interagir na aula numa situação ou noutra situação, não é? Eu muitas vezes, mesmo quando são questões de saberem a resposta ou não, eu sei que há alunos que são mais fraquinhos e para eles não ficarem envergonhados, faço-lhes uma questão simples, que é para eles ficarem contentes de responderem, ganharem autoestima. Portanto, isso também é diferenciação, não é só fazer fichas diferentes e testes diferentes. Aliás, a maior parte das coisas nós podemos fazer em situações normais, sem ter mais trabalho do que isso, apenas dando atenção a estes pequenos pormenores. Depois, temos também que valorizar as questões que alguns alunos põem, porque alguns alunos põem questões pertinentes, mas isto tem de ser feito com regras, porque há algumas turmas que, se nós não pusermos regras, aquilo dá confusão. E também criar situações de trabalho autónomo, para que os alunos possam desenvolver a autonomia, e normalmente isto é feito mais em trabalho prático e em trabalho com aluno, com trabalho de pares ou de grupo. Uma coisa que eu acho extremamente importante e que normalmente não aparece nas pedagogias, nem em lado nenhum, porque é muito conotado com a moral, que é nós ajudarmos os nossos alunos a refletirem no seu comportamento e a perceberem que aquilo que eles fazem, a forma como eles vivem, interfere na vida dos outros. Pode fazer bem ou pode fazer mal aos outros. Então, no caso do secundário, eles têm de perceber que o grande interesse ali é deles. E eles já têm idade para perceber isso. E que os objetivos centrais da aula são aprender e desenvolver competências. Não é ir marcar presença para depois estudar para casa para despejar no teste. Isso não é estar na aula, não é? O objetivo da aula é estar lá para aprender e, ao mesmo tempo, para ser avaliado. Portanto, ele não pode lá ir só passear os livros e depois diz que estuda em casa o que o explicador lhe explica a matéria. Isso acabou. Com esta avaliação, acabou, não é? Depois, ajudá-los a refletir na responsabilidade que têm perante a turma. Porque nenhum aluno tem o direito de estragar a aula aos outros alunos. Nenhum aluno tem o direito de estragar o dia a um professor. Porque os professores são, isto é o que eu lhes digo, os professores são trabalhadores portugueses. E a Constituição diz que todos os trabalhadores portugueses têm direito a ser respeitados no seu local de trabalho. Eu sou uma trabalhadora portuguesa, portanto, exijo que vocês me respeitem. E os vossos colegas, os colegas deles, também necessitam de respeito. Porque se um não quer aprender, os outros querem. Esse que não quer aprender não tem o direito de impedir que os outros aprendam.
E, portanto, tem de perceber que ele está na aula como deve de ser, ou vai para o gabinete do aluno. E depois não venha pedir para não marcar falta. Pronto, e isto tem que ser, isto sobretudo com os do secundário, nós temos esta conversa. Com os do 7º ano e também do 8º, tenho uma conversa mais afetiva. Há uma excelência que está a se portar mal e eu chamo a atenção e pergunto-lhe, olha lá, o teu pai e a tua mãe estão aonde? Ah, estou a trabalhar. Estou a trabalhar. E logo à noite, como é que tu achas que eles vão chegar a casa? Ah, eles chegam a ser muito cansados. Ah, é? Então, e achas que hoje, depois de um dia de trabalho, eles ainda lhes faz falta terem mais uma chatice, ainda lhes faz falta receber um papelinho da professora de geografia a dizer que o filho se portou mal? Achas que isso lhes faz falta? Eles nunca estão à espera desta pergunta. Nunca estão à espera. Pronto, e depois, a partir daí, reflito com eles que eles podem contribuir para o bem-estar da família ou para o mal-estar da família. Não podem pensar só deles, eles podem não se importar, mas têm de se importar com a mãe, com o pai, com o irmão, têm de se importar com o colega, com o professor, não podem só importar-se com eles. E pronto, perco às vezes um bocado de tempo a fazer este tipo de conversa com eles, mas acho que é muito importante porque, ao princípio, eles ficam surpreendidos, parece que nada lhes entra, mas depois, quando aquilo entra nos eixos, entra de vez. Porque é uma coisa mais duradoura. A formação é muito mais duradoura do que a autoridade. E pronto, resta-nos também motivar os alunos para eles estudarem sozinhos, não é? Porque, principalmente no secundário, é muito importante. Agora, a aula, além de ser mais participada, tem de ser mais observada e tem de haver maior quantidade de registros da aula. Daí a necessidade, a importância do tal secretário ou secretária que nós podemos arranjar entre os alunos da turma. Por exemplo, este ano tenho uma turma de 10º ano que tem 30 alunos, aquela sala está muito cheia e eu arranjei 2 secretárias, que é a delegada e a subdelegada. Portanto, elas vão fazendo, eu expliquei-lhes como é que era, elas já são medidas inteligentes e propõem lá as notas delas durante a aula e eu depois no intervalo sento-me um bocadinho com elas e fazemos ali o acerto das coisas. Então, vamos fazer o acerto das intervenções orais, das respostas que são colocadas, das questões pertinentes que alguns evidenciam. Nestas questões pertinentes, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Há alunos que têm aquilo que eu chamo uma atenção ativa, ao contrário daqueles que estão lá para não ter falta, que parece que estão com atenção, estão caladinhos, até nem chateiam ninguém, mas a gente faz-lhe uma pergunta e eles... Então, não ouviste o que eu disse? Pronto. Esses alunos até podem não ter atenção nenhuma. Ora, se eles estão na aula, eles têm de estar a aprender. Se estão para aprender, têm de ter uma atenção ativa, ou seja, têm de tentar estar a perceber aquilo que nós estamos a dizer, eu estou a explicar, ou que o colega está a dizer, e têm de ver se isso encaixa bem naquilo que ele já sabe, ou se entra em contradição. Às vezes há alunos que dizem, a setora disse isso aí assim, até tem lógica. Mas o ano passado, o professor não sei do quê disse isto, disse aquilo e disse aquilo outro. E eu acho que uma coisa não bate bem com a outra. Quando um aluno me faz isto, vocês não... O meu coração de professora alegra-se. Porque é uma pergunta que mostra que aquele aluno está, de facto, a aprender com aquilo que nós estamos a ensinar. Porque ele está a perceber aquilo que eu estou a dizer e, ao mesmo tempo, está a interagir com aquilo que ele já sabe antes. E essa aprendizagem é uma aprendizagem duradoura. E os alunos, se conseguirem estar com atenção ativa, aprendem muito mais nas aulas. O problema é que a maior parte deles não está com este tipo de atenção, mesmo que se esteja a portar bem. E eu muitas vezes chamo a atenção dos meus alunos para a necessidade de terem este tipo de atenção. Uma atenção que não é estar quieto, é só estar quieto com o corpo, mas ter o cérebro a funcionar bem. E depois, a participação e contribuição para o trabalho colaborativo, mas isso normalmente já entra na avaliação do próprio trabalho, já não vai contabilizar outra vez aqui para a aula. E depois a forma como realizam as tarefas individuais
e a contribuição que dão para o bom funcionamento da aula, da atividade que estivermos a fazer. Então, neste caso, desta forma, os alunos vão ter mais trabalho, vão ter de trabalhar mais e vão ter de ser mais responsáveis, porque tudo o que eles fazem na aula e tudo o que eles fazem ou não fazem, tudo o que fazem mal ou tudo o que fazem bem, vai entrar para a sua avaliação. Se não, vejam aqui. Eu fiz esta grelha para avaliar a participação na aula, as intervenções orais, a resposta a questões, que é para o 10º ano, a realização de tarefas individuais e contribuição para o bom funcionamento da aula. Tenho a ajuda das tais duas miúdas. Então, no início, isto já vai em novembro. Em novembro, vejam lá. Então, em novembro, olhem a quantidade de negativas nesta semana. Doutora, mas eu não me portei bem. Não, mas eu não me portei mal. Não me portaste mal, mas também, olha lá o que é que tu fizeste. Vê lá. Então, setora, está bem, a setora tem razão, mas também tem negativa, setora. Sim, filho, eu tenho razão, mas eu estou-te a dizer o que é que tu tens de fazer para teres positiva. Pronto, e a prova é que muitos dos que tiveram, porque isto era uma razia, no início, as semanas de outubro foram uma razia. E agora estão a melhorar, já mais de metade da turma tem positiva. Estão a ver? Isto é muito educativo para os miúdos. Dá trabalho, mas é muito educativo para os miúdos. Porque eles começam a perceber que tudo o que fazem na aula tem valor. E se tem valor, eles podem subir a média, subir a nota ou baixar a nota com a forma como estiverem na aula. E a mesma coisa em relação aos trabalhos. Nós, quando lhes damos um trabalho e lhes damos pela primeira vez um guião, eles não estão habituados. Fazem à toa. Depois têm negativa. Então, mas tu não tinhas aí o guião para fazer? Setora, eu não sabia que isto interessava. Então, para que eu me dava o trabalho de dar um guião se não interessasse? No segundo trabalho, já olham para o guião. Quando são meus alunos depois, no 11º e no 12º, seguem o guião ali como uma bíblia, que é para terem altas notas. É assim, por isso é que dar aos alunos as rúbricas, ou seja, os itens que são avaliados, ajuda-os a melhorar a sua aprendizagem. A sua aprendizagem não só a nível cognitivo, mas também a nível do saber fazer e do saber estar. E por isso é extremamente importante que eles percebam que esta avaliação não é uma avaliação para os classificar, é uma avaliação para os ajudar a progredir, para eles saberem em que ponto estão e até onde podem chegar. Aqui é a grelha que estamos a utilizar este ano na minha escola, em que nós vamos pondo aqui os vários processos de recolha de informação para cada um dos domínios e depois cada processo tem a sua nota, não é? E no fim faz a média, e a média dá a nota. E eles assim não podem dizer que não sabiam que não estavam a ser avaliados por domínios e que não sabem quanto é que têm em cada domínio, porque desde o trabalho de grupo ao teste e à avaliação final, eles têm sempre a nota por domínios. E, portanto, sabem onde é que estão pior e onde é que podem melhorar. Bom, agora sim, espero que tenham tido paciência para me ouvir e sobretudo, que tenham dado por bem emprego este tempo que aqui estivemos, foram quase uma hora, e só queria dizer-vos que tive muito gosto e agradecer-vos por isso, por terem estado comigo e eu ouvir-me, e queria também fazer-vos um convite. Daqui a um mês e pouco, começam a ser apresentados os novos manuais. Eu tenho para apresentar um novo mapa mundo, que tem bastantes melhorias e está bastante adequado e foi bastante adequado. Aliás, ele já era muito adequado a esta forma de avaliar, esta forma de estar na sala de aula, já era muito adequado à aprendizagem autónoma. Por isso é que eu digo que nada disto é novidade, porque tanto que não é novidade que já estava no meu manual antes, e agora está mais agilizado, digamos assim, e muito mais bonito. Sou eu a falar, não é?
E também o novo projeto do 10º ano é um projeto totalmente feito de raiz, de novo, é o perfil.pt, porque faz o perfil de Portugal, o perfil do sentido profile, de caracterização de Portugal, e prometo que vão gostar. E tenho quase a certeza, quase a certeza, que se vão surpreender bastante. Então, espero por vocês e, mais uma vez, muito obrigada e um abraço a todos. Adeus, boa tarde.